Vamos falar sobre RP? Eu sou o Rafael e você já ouviu falar sobre as ODS, ou melhor, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? As ODS são 17 objetivos propostos pela ONU em 2015. Dentre esses objetivos, temos como exemplo erradicação da pobreza, igualdade de gênero, saúde e bem-estar, entre outros. Na descrição, a gente vai deixar um vídeo da ONU onde mostra todos os 17 objetivos detalhados. Visto no nosso primeiro episódio, os consumidores estão preferindo cada vez mais as marcas que tenham algum posicionamento sustentável. De acordo com a pesquisa In Brands We Trust, nós confiamos nas marcas, em 2019, realizada pela agência Edelman, 91% dos consumidores brasileiros classificam como essencial o fator decisivo confiar que a marca que estão comprando vai fazer o que é certo. No Brasil, nós temos aproximadamente 800 membros signatários, ou seja, empresas que assumiram o compromisso de alinhar sua estratégia de desenvolvimento às ODS mais relevantes para suas atividades. Algumas empresas que já implementaram as ODS são Natura, MRV e Unilever. Agora vamos ouvir a Camila Frois, formada em gestão ambiental e fazendo mestrado em comunicação. Ela pode aprofundar mais a importância das empresas serem signatárias e se engajarem nos EDS, e a necessidade de formar o público interno para as questões ambientais. Existem alguns pontos importantes para compreender a importância das empresas no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro ponto refere-se à relevância da Agenda 2030 e dos ODS no contexto atual e que esse tema é pauta cada vez mais frequente nas empresas. O segundo ponto refere-se à enorme representatividade que as empresas têm na sociedade, a capacidade que elas possuem de dialogar com diferentes públicos e a capacidade de empreender processos de mudança. O terceiro ponto é que o público interno é essencial para que as empresas possam atingir os seus objetivos, e por isso os programas de educação corporativa são tão importantes para que, entre outras coisas, as empresas possam desenvolver temas de interesse, como é o caso da inserção dos ODS na estratégia empresarial. Tomando como ponto de partida a questão dos ODS, é preciso compreender que esse tema faz parte de um longo processo de construção que tem início lá nos anos 70, quando diversos organismos internacionais passam a articular discussões focadas na questão do crescimento econômico, tendo como preocupação o esgotamento dos recursos naturais e a degradação ambiental. Essa preocupação é decorrente de um processo acelerado de mudanças que tem como marcos a Revolução Industrial, no final do século XVIII, e a Segunda Guerra Mundial, 1945, que impulsionaram transformações em âmbito global, marcadas pelo crescimento econômico e também populacional, o que desencadeou grandes pressões no sistema do planeta. É nesse contexto que surge a ideia de desenvolvimento sustentável, definido como a capacidade de atender às demandas do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações em atenderem suas próprias necessidades. A Agenda 2030 e os ODS são frutos dessa preocupação e de uma discussão global que busca promover o desenvolvimento econômico associado ao bem-estar social e preservação ambiental. No contexto atual, muitas pautas têm destacado a necessidade de mudar a forma de fazer negócios, o que coloca em evidência o papel da iniciativa privada nesse processo, principalmente diante de um cenário social transformado pela pandemia. Esse evento trouxe muitas mudanças para as empresas e, em nível mais amplo, pode-se dizer que existe a expectativa de uma recuperação verde da economia, que tem a Agenda 2030 e os ODS como norteadores para processos de mudança e superação de problemas globais. Hoje o cenário aponta crescimento de investimentos em negócios sociais e sustentáveis que atendam aos padrões ASG, ambientais, sociais e de governança, além da submissão de mercados globais à agenda verde e também o aumento de consumidores cada vez mais atentos às práticas sustentáveis promovidas pelas empresas. O senso de emergência que a pandemia impôs ao mundo apela por uma mudança de paradigma de desenvolvimento em um cenário que projeta ao mesmo tempo o crescimento populacional e aumento da pobreza, o que não coloca apenas em xeque os modelos de produção e consumo atuais diante da fragilidade dos ecossistemas. De modo mais complexo, afeta a forma como habitamos o território, como desenvolvemos relações, como percebemos o mundo e como enfrentamos os desafios que se apresentam. Mais do que sobreviver na cena social e ser capaz de atravessar cenários de incertezas, as empresas precisam criar condições que favoreçam transformações
orientadas para os desafios atuais e futuros, o que envolve esforços por parte da liderança e da cultura organizacional em dialogar com a sociedade e promover as mudanças que delas são demandadas. Isso implica em um reposicionamento, que envolve traçar estratégias e objetivos que façam sentido para o negócio, além de repensar a missão, visão e valores da empresa. Nesse caminho, é fundamental envolver os empregados, que são os responsáveis pelo desempenho organizacional, compreendendo que as empresas constituem espaços que vão além do exercício profissional remunerado. As empresas são também lugar onde os sujeitos se constroem socialmente, espaço de realização e renovação de cultura, espaço de diálogo, interação, conhecimento e de construção de sentidos. Nesse contexto, a formação do público interno assume um caráter estratégico para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. É relevante pensar que a sociedade é permeada por diversos tipos de empresas e negócios que possuem cada vez mais influência nas transformações do mundo, onde reside a oportunidade de construir culturas de sustentabilidade movidas por um novo tipo de pensamento capaz de gerar novas percepções e fomentar novas formas de agir no contexto organizacional que estejam alinhadas às preocupações e aos desafios do nosso tempo. Se você quiser saber mais sobre como internalizar os ODS na estratégia corporativa, uma boa dica é o Guia dos ODS para as Empresas, organizado pelo Pacto Global da ONU e pelo CBEDS, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, que traz diretrizes para a implementação dos ODS na estratégia de negócios e um passo a passo que pode te ajudar a refletir sobre como sua empresa pode contribuir com essa mudança tão urgente e necessária. Esse podcast é uma realização do projeto de extensão O Papel Educativo das Relações Públicas, realizado pelo curso de Relações Públicas da Unesp. Se gostaram do podcast, não esqueçam de compartilhar nas redes sociais e se inscrevam no canal da Comunique Educação. Até mais!